Bom dia, meus irmãos. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. E nesta manhã nós apresentaremos uma mensagem a partir dos versículos 7 até o 15. Para aqueles que não estavam anteriormente no sermão, que inclusive foi pregado por mim mesmo, dos versículos de 1 a 7, nós demos o título naquela ocasião de A Falta de Critério Mata a Igreja. Porque as pessoas não têm confiança e segurança para poder bancar, tirar um falso profeta. As pessoas até podem desconfiar. Não, eu acho que essa mensagem não está lá muito correta. Mas e para ter confiança, segurança, para poder bancar a saída daquele falso profeta? Aí você precisa ter bastante conhecimento e bastante embasamento. Mas não é o que a gente observa nas igrejas atualmente. Será que nós aqui na IBR sabemos discernir o que é certo e o que é errado? Será que nós já estamos prontos a colocar em xeque, a questionar o que é pregado aqui? Será que o que eu falo aqui, os irmãos podem confiar cegamente? Eu diria que não. É melhor que os irmãos sempre estejam com certa desconfiança, ouvindo e provando aquilo que eu estou falando, e os outros pregadores também. Coloco todo mundo nessa fria, né? Todo mundo, nós devemos estar sempre examinando aquilo que é pregado. É claro que eu busco me preparar, eu busco trazer aquilo que há de melhor, de ensino para os irmãos, mas isso não tira essa responsabilidade dos irmãos em estudar e conhecer. Eu dividi esse texto, que nós vamos ler daqui para frente, em 3 pontos. De 7 a 10, Paulo não quer ser um peso para a igreja, um peso no sentido financeiro da questão, tá? Ele não quer ser um peso para a igreja. Depois nós vamos ter de 11 a 12, Paulo desautorizando os inimigos do evangelho, os falsos apóstolos. E depois de 13 a 15, Paulo, de maneira um pouco mais violenta, expondo esses falsos apóstolos para a igreja. Então percebam que não existe muito politicamente correto com Paulo, não, né? Ele vai, nesse momento, expor esses falsos apóstolos para a igreja. Vamos ler o texto, de 7 a 15. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Vamos orar? Senhor Deus, clamamos pelo poder do Teu Santo Espírito, que fale nesse momento aos nossos corações, trazendo o ensino necessário para que nós cresçamos no conhecimento e também na piedade, servindo ao Senhor de coração, com sinceridade. Anime os nossos irmãos e também tire todos os empecilhos que possam
vir a atrapalhar a transmissão da mensagem nesta manhã. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. Então, dos versículos de 7 a 10, Paulo começa com uma pergunta retórica. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? O destaque aqui é que Paulo abre mão de receber alguma coisa da igreja. Ele deseja não ser um peso, e isso no sentido financeiro. Né? Ele quer, por algum motivo, Paulo ele quer para essa região da Acaia, na verdade, por algum motivo, nós sabemos o motivo, eu vou expor mais à frente. Mas ele abre mão de receber para ser íntegro na transmissão da mensagem, para que isso seja como uma espécie de glória por aquilo que ele está fazendo. E em Atos 18, de 1 a 4, a gente tem a informação de que, ao iniciar essa igreja, na plantação dessa igreja, Paulo trabalha como fazedor de tenda, como artesão. Ele trabalha com a sua própria mão. E o intuito é justamente prover sustento para si, para não sobrecarregar a igreja naquele momento em que ela estava sendo formada. Então, isso nós encontramos em Atos 18, essa informação. Então, desde o início da igreja, Paulo não quer ser um peso para a igreja de Corinto. Agora tem uma coisa interessante que acontece aqui. A igreja de Corinto não via isso com bons olhos. Ela não gostava dessa situação, porque para ela não pegava muito bem. Mas Paulo insistia em fazer isso. Só que a intenção da igreja de Corinto não era uma intenção pura, simplesmente, olha, a gente quer sustentar você, participar do seu ministério. Não é bem isso. É que, na verdade, Corinto era a cidade, era a capital naquela ocasião do conhecimento. Do conhecimento. Toda a produção filosófica era feita ali naquela cidade. E pegava muito mal para um filósofo ou para um pensador, um mestre, ter que trabalhar, ter que meter a mão na massa, trabalhar como artesão, por exemplo, para poder se sustentar. Isso pegava mal, era uma coisa que falava contra, era como se a filosofia dele não fosse boa o suficiente para trazer dali sustento para ele. Então, a igreja de Corinto, ela não tinha, na verdade, um interesse puro, né, em contribuir com Paulo, simplesmente para dar sustento a Paulo, mas isso pegava mal para eles, tendo um mestre que não tinha uma boa filosofia, um bom ensino. Vocês lembram que Paulo, ele não queria se comparar àqueles apóstolos, então ele não falava, o discurso dele não era eloquente, era direto, ele não ficava fazendo pompa, ele não estava interessado em demonstrar conhecimento e sabedoria, né, como a gente encontra em outras partes da carta aos Coríntios. Portanto, era um desafio cultural e contextual que Paulo estava impondo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto agora tinha que engolir a seco o fato de eles não conseguirem contribuir com Paulo, porque ele não aceitava aquela contribuição da igreja. Ele queria pregar de graça. E é por isso que ele começa com essa pergunta: por acaso essa escolha, ou esse modo de vida é pecado? O fato de eu viver humildemente para que vocês sejam exaltados, para que a mensagem seja pregada desta maneira, é pecado eu fazer isso? Claro que não. Mas aqui já cabe para a gente uma observação quanto a essa briga cultural que está sendo gerada aqui por Paulo. O crente, ele deve fazer sempre uma leitura da cultura a partir do Evangelho, e não ler o Evangelho a partir da cultura. E este erro está acontecendo ali em Corinto, neste momento. Acontece em nossos dias também, quando tentamos fazer a igreja ficar cada dia mais parecida com a cultura. Às vezes a gente quer impor certas condições à igreja que não tem nada a ver com a pureza do Evangelho. Ela simplesmente tem uma carga cultural.
Mas às vezes pequenas mudanças, que às vezes a gente acha que não vai causar nenhum dano, começa a desvirtuar a prática da igreja, de modo que, ao final das contas, a gente já está totalmente envolvido com a cultura. É certo que não estamos totalmente desconectados da cultura, e a igreja participa, de certa forma, das mudanças culturais que acontecem. Mas a igreja deve estar sempre pronta a interpretar as coisas culturais pelo viés do Evangelho e das Escrituras. Então, era um desafio para a igreja de Corinto entender o que Paulo estava fazendo ali com eles. Como compreender Paulo como um mestre, sendo ele tão simples no falar, tão simples no modo de viver, tão modesto nas suas atitudes, tão perseguido? Paulo era perseguido por inimigos e principalmente por aqueles falsos apóstolos ali. Mas os mestres e filósofos, eles têm um estereótipo muito diferente do que Paulo apresentava ali. Então a gente não pode, como igreja, se deixar enganar por estereótipos, por maneiras bonitas às vezes de ver, mas que não carregam ali uma intenção espiritual ou uma condução do Espírito. Então Paulo está também trazendo uma visão espiritual para a igreja, impondo para a igreja uma maneira espiritual. Paulo pergunta então, é pecado? É pecado viver dessa maneira? Eu viver de maneira mais simples é pecado? Mas tinha uma outra coisa que também incomodava a igreja de Corinto, que Paulo, além de trabalhar para se sustentar de vez em quando, ele era sustentado por igrejas da Macedônia, como é apresentado ali no versículo 8. Paulo diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e em tudo me guardarei de vos ser pesado. Então, mais uma coisa pesava sobre a igreja de Corinto. Eles não contribuíam, Paulo não aceitava a ajuda da igreja de Corinto, mas aceitava o auxílio e o salário das igrejas da Macedônia. E olha, as igrejas da Macedônia eram muito mais pobres do que a igreja de Corinto. Então a gente está diante de um dilema aqui. Estamos diante de um dilema. A questão não é financeira. Paulo não queria usar bem os recursos da igreja de Corinto. Paulo deliberadamente não aceitou a ajuda dos irmãos de Corinto. Mas ele aceitava de bom grado o auxílio de irmãos mais pobres da Macedônia. O que está em jogo aqui então? No versículo 8, Paulo usa até uma expressão bem pesada, que não é comum se usar para esse tipo de ocasião. Ele diz, despojei as outras igrejas. Esse termo despojar era essa expressão é bastante usada na Bíblia quando um exército enfrenta um outro exército, a vitória, e tem aqueles restos de guerra, coisas valiosas, às vezes, que sobravam ali daquela sociedade vencida na batalha, e eles iam despojá-los, arrancar ali tudo, né? Arrancar todas aquelas riquezas e tomar para eles. Paulo usa, então, esse tipo de verbo aqui, eu despojei, ou seja, eu estou sendo pesado, eu estou arrancando daqueles irmãos por causa de vocês, Isso é bastante interessante, porque Paulo usa essa palavra forte. Provavelmente ele quis destacar o peso que ele estava exercendo sobre as igrejas da Macedônia para poder levar o evangelho de graça a Corinto. Já dizia o economista prêmio Nobel Milton Friedman que não existe almoço grátis. Então, aquele evangelho pregado de graça em Corinto, na verdade não era tão de graça assim. Alguém pagava por ele. Alguém pagava para que o evangelho fosse pregado. E este é o pensamento que é desenvolvido no versículo 9. Paulo não quis ser pesado à igreja de Corinto, conforme os propósitos espirituais, que para Paulo estavam claros, mas, obviamente, escondidos à imatura igreja de Corinto.
No versículo 10, Paulo diz: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. A Acaia era essa região onde se encontrava a principal cidade de Corinto. Paulo diz que ninguém tirará, então, essa espécie de orgulho que ele tem de poder pregar de graça o evangelho naquela região. Sem dúvida, este fato era muito atacado pelos apóstolos que estavam lá, por aqueles falsos apóstolos, para justamente desautorizar Paulo. Paulo estava numa sinuca, de certa maneira, porque se ele recebe auxílio daquela igreja, ele poderia ser confundido com os falsos apóstolos que extorquiam a igreja. Ao mesmo tempo, não receber nada da igreja era usado também como argumento pelos falsos apóstolos para dizer assim, está vendo? Ele não tem tanto compromisso com a gente aqui, ó. Ele não está nem recebendo nada. Vocês também nem valorizam o ministério dele tanto assim. Então era como dizem, né, uma sinuca de bico. Não tem muito para onde correr. Só que Paulo está firme, principalmente em não ser confundido, ter a sua mensagem confundida com aqueles falsos apóstolos. Eles deviam até ridicularizar Paulo por ele ser um mestre e não conseguir viver da sua produção filosófica. Eles deveriam até ridicularizar Paulo por isso. Mas, por outro lado, se ele aceita, ele fica sendo como eles. Então, Paulo decide não receber, e isso para ele era uma grande glória. Percebam que é a imaturidade da igreja de Corinto que fez Paulo agir desta maneira. Os irmãos bem sabem que a igreja ela é imatura. Desde o 1 aos Coríntios capítulo 3, 1 aos Coríntios capítulo 3, Paulo já faz essa acusação contra eles. Paulo não tinha problemas, aparentemente, em receber dinheiro da igreja. Não tinha. Esse problema não existe. Ele não está fazendo isso porque ele acha que ele deve cuidar do dinheiro da igreja, a igreja não deve contribuir. Não é por isso. Mas ele está fazendo justamente por discernimento espiritual. Por discernimento espiritual. Nos versículos 11 e 12, agora Paulo quer tirar o poder dos inimigos do evangelho. Vejam lá o que ele diz nos versículos 11 e 12. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Então, os adversários de Paulo não conseguiam silenciá-lo quando se gabava de não ser pesado aos coríntios. Esse fato, então, era um certo trunfo que Paulo tinha na manga para usar contra esses apóstolos. Olha, vocês abusam da igreja, vocês extorquem a igreja de Deus, mas eu não sou pesado para a igreja. A igreja de Corinto, então, tinha que desenvolver esse certo discernimento, aquele discernimento que eles deviam ter já na primeira parte do capítulo 11, separar, olha, esses aqui são falsos apóstolos, e esse aqui é Paulo. O ensino dos falsos apóstolos é completamente diferente do ensino que Paulo nos traz. Eles tentaram, os falsos apóstolos, minar o relacionamento de Paulo com a igreja ao declarar a sua recusa, em receber ajuda. Mas isso não era falta de amor. E é por isso que ele começa o versículo 11 com essa pergunta. Por que razão? É porque não vos amo? É claro que não, é o oposto. É o oposto. Ele queria deixar claro uma situação que estava nebulosa. Esses são falsos, eu sou verdadeiro. A verdade de Cristo está comigo. É interessante que Paulo não tem medo de parecer arrogante. Ele fala, a verdade de Cristo está em mim. Está em mim. Ele está sendo claro com os irmãos de Corinto, falando, olha, eles não têm a verdade de Cristo. Façam distinção. Façam essa distinção. Paulo ama a igreja de Corinto.
E tudo isso é para o bem deles, por isso que ele não está aceitando esse auxílio. No entanto, a igreja ficava ofendida por não ajudá-lo. E assim, imagina aqui a seguinte situação na nossa igreja. Algum irmão está passando necessidade aqui, e aí outra igreja vem e socorre esse irmão. Com que cara nós vamos ficar? Com que cara? Aquela igreja vai pensar assim, poxa, essa igreja está bem relapsa, hein? Olha, tem um irmão passando apuro ali, e eles não ajudam, não socorrem, não fazem nada por ele. Mas olha, que privilégio é, se acontecesse o contrário, tem um irmão aqui, e aí a nossa ajuda se estendesse para ele, de modo que ele não tivesse mais problemas. A igreja socorresse ele. Mas a igreja de Corinto ela estava numa situação constrangedora, porque irmãos mais pobres estavam ajudando. E olha, como esses irmãos, na igreja na região da Macedônia, tinha a elogiada igreja de Tessalônica. Essa igreja de Tessalônica era um exemplo. Era um exemplo. E quando o apóstolo Paulo pede para levantar uma oferta para ajudar os irmãos da Judéia, esses irmãos da Macedônia, eles se levantam de imediato para ajudar. Enquanto na igreja de Corinto, Paulo tem que ficar lá. Irmãos, vamos ajudar os irmãos da Judéia, vamos ajudar a igreja de Jerusalém. Então, essa igreja de Corinto era difícil nessa parte também. Mas eles estavam percebendo assim que estavam perdendo um grande privilégio, que era ajudar o apóstolo. E eu enumerei aqui alguns motivos para essa posição de Paulo. Por que Paulo decidiu agir dessa maneira com a igreja de Corinto? Primeiramente, havia em Paulo um desejo veemente de pregar o evangelho sem ônus. A vida do apóstolo era dedicada exclusivamente à pregação do evangelho. Então, pregar para Paulo, mais do que para nós também é uma obrigação, mas para Paulo ainda mais, A gente vê isso em 2 Coríntios 9, de 15 a 18, Paulo enaltecendo essa obrigação, como eles foram escolhidos para esse ponto. Em segundo lugar, havia um desejo de não ser um peso para as pessoas entre as quais ele trabalhava. Então não é somente em Corinto que Paulo buscou trabalhar para tentar ser um pouco mais suave. Em terceiro, podemos inferir que ele não queria perder sua independência ao ficar devendo obrigações financeiras a alguém, principalmente a alguém sem maturidade cristã. É a pior coisa você ter que ficar devendo favores àquele que não sabe valorizar, ou que fica te cobrando, ou que depois vai te difamar, ou qualquer coisa do tipo. Então é terrível estar nas mãos de pessoas imaturas. Paulo não queria isso. Talvez a maturidade das igrejas da Macedônia, incluindo aquela igreja de Tessalônica, tenha os levado a contribuir com Paulo, e Paulo aceita. Ou seja, partiu das próprias igrejas da Macedônia contribuir com Paulo. E Paulo aceita, porque sabia que ele estava nas mãos de pessoas mais maduras. Agora vem um argumento mais perspicaz de Paulo. Paulo não quer ser considerado iguais aos apóstolos que exploravam a igreja. Paulo não quer nem de longe ser confundido com eles. Por isso, se preocupa por gerar uma maior diferenciação entre eles. Fatalmente, alguém desavisado, algum irmão mais imaturo da igreja, poderia ver Paulo lá pregando um dia e achar que ele era igual aos outros. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Irmãos que às vezes são mais simples no entendimento e acabam colocando todos no mesmo balaio. Esse aí é igual aos outros. O que Paulo nos ensina agindo dessa maneira? Ele nos ensina a ter atenção com algo que nós frequentemente nos distraímos. O fato de nos parecer com aquilo ou aqueles a quem nós condenamos. Às vezes nós somos fortes na crítica,
mas nos distraímos quanto à nossa conduta. E aí ficamos parecidos com aqueles a quem criticamos. Ou às vezes criticamos tanto alguém, ele é tanto nosso alvo de crítica, que a gente acaba imitando. A gente não tem, às vezes, esse critério. Às vezes também, a gente fala, eu não sou como aqueles, mas pelos benefícios financeiros que eu posso ter, eu vou tolerar ser confundido de vez em quando. Mas Paulo aqui, ele propõe uma distinção total, inclusive na maneira como ele lida com o dinheiro. Paulo, então, para responder às insinuações desses inimigos, escreve essas palavras para rebatê-los e expor estas pessoas para a igreja. Paulo aqui não tem medo de expor o falso profeta para a igreja. E é isso que a gente vai ver nos versículos de 13 a 15. Ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os próprios ministros, seus próprios ministros, se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo não tem medo de chamar falsos apóstolos por seus verdadeiros nomes, falsos apóstolos, que é o que eles são mesmo. Paulo, com certa violência nas palavras, ainda os chama de obreiros fraudulentos. Existe alguma coisa pior do que isso, talvez? Para um ministro ser chamado obreiro fraudulento? Alguém que distorce, rouba a igreja da verdade e ensina o engano? Eu penso que não existe nome pior para alguém que se diz ministro de Deus. Obreiro fraudulento, falso profeta. Agora eu pergunto, cadê o politicamente correto? De vez em quando a gente vê na internet, eu até vi esses dias um teólogo bastante famoso na internet, fazendo uma crítica a certo pastor, e aí alguém embaixo no comentário falou, por que vocês não se sentam e discutem o assunto civilizadamente? Mas bem respondeu esse teólogo, a gente tem que aprender a não dar espaço e voz para herege. Né? Ele já tem o seu espaço. Paulo não está preocupado aqui com a imagem que ele está criando. É justamente essa a intenção dele. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à igreja de Cristo, Paulo esclarece as coisas e a obra que está colocando em risco a veracidade da igreja. Esses impostores querem ser conhecidos como apóstolos de Cristo. Eles lutam para isso, mas a gente precisa desfazer a obra deles. Eles são sofistas de primeira. Eles distorcem o discurso conforme a conveniência. Cabe a nós termos discernimento para separar o evangelho verdadeiro de todo engano. A filmagem que a gente faz aqui do sermão tem uma coisa muito boa, que a gente pode acessar depois o sermão e tudo mais, mas tem uma coisa muito ruim, eu não posso citar muitos nomes. Mas os irmãos, depois, se quiserem conversar, a gente pode indicar alguns hereges do nosso tempo, para que vocês não caiam em engano. Né? Então, alguns, eles, como sugerido aqui por Paulo, eles se disfarçam como anjos de luz. Como anjos de luz. Imaginou uma coisa dessa? Anjos de luz. Olha, ninguém vai temer um anjo de luz. Ao contrário, a gente diante do anjo de luz é capaz de a gente se prostrar, né? Ficar ali encantado. Pois imagina um falso profeta disfarçado de anjo de luz. A gente ouve certos homens aí e a gente fala, como ele fala bem. Como ele usa bem as palavras. Olha, eu seria capaz de ficar horas ouvindo esse homem falar aqui. Mas aí, no decorrer do tempo,
você vê um ponto assim que você fala, não, peraí, isso aqui não é bem assim. Mas ele fala tão bonito que deve ser verdade. Deve ser verdade. Essas pessoas são sofistas. Eles distorcem. E distorcem de uma maneira tão bela que se você não tiver atento, você cai. Eu contei já aqui, mas eu vou contar novamente. Um vídeo que eu vi uma vez de uma pessoa dando aula de teologia, e um pastor me mandou esse vídeo, por isso que eu acabei assistindo. Um homem dando aula, um teólogo lá dando aula de teologia, falando coisas boas sobre Deus. Eu estava gostando do vídeo no começo. Falou, puxa, é uma boa sacada aqui, né, teológica, muito bom. Mas daqui a pouco ele começa a falar sobre o perdão. E você precisa perdoar, você precisa aprender a perdoar e tudo mais, tal. Nisso que ele está falando sobre o perdão, alguém atrás fala assim, e se a pessoa a quem eu precisava pedir perdão morreu? No caso, eu precisava pedir perdão para o meu irmão, e o meu irmão morreu. E agora? O que eu faço? Aí, qual foi a solução desse teólogo? Foi assim, você vai fechar seus olhos, você vai imaginar você brigando com o seu irmão, brincando com o seu irmão, como vocês faziam quando era criança. Imagina lá essa cena, você brincando com o seu irmão e tudo mais. Eu vou levantar aqui, vou ficar com os braços estendidos, e quando o seu irmão correr para você, você dá um grito. E aí ele ficou lá com os olhos fechados, com a mão assim, e lá pelas tantas esse teólogo correu e abraçou ele forte, e os dois começaram a gritar lá, e aí esse teólogo começou eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo e tal. Olha, eu quase chorei no vídeo. Eu quase chorei vendo o vídeo. Até que eu me dei conta, tamanha baboseira que estava acontecendo ali. Bobagem. Porque o que se aquela pessoa precisa de perdão, é porque ela cometeu um pecado. E o pecado é uma ofensa, antes de ser uma ofensa a uma pessoa, é uma ofensa ao próprio Deus. E pessoas, apesar de serem importantes essa relação de perdão, mas na verdade é Deus o expert em perdoar. Deus é quem fez todo esse movimento para atrair para si pecadores. Então, não existe ninguém melhor para perdoar senão o próprio Deus. A pessoa morreu, paciência, mas você agora está vivo, você tem que buscar a Deus o perdão, em Deus o perdão. Percebam então o tamanho engano. Se a gente estiver distraído, a gente chora, a gente é levado por esse tipo de discurso ilusório, enganador. Pois eles podem se disfarçar de anjo de luz. Mas Paulo afirma que o fim deles será conforme aquilo que eles fizeram. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles distorceram a mensagem de salvação. Aquela mensagem que é usada, que é o meio para trazer salvação, eles distorcem ardilosamente para que os homens não cheguem ao conhecimento de Cristo e encontrem ali a salvação e o perdão dos pecados. É isso que eles fazem. Eles distorcem, eles enganam a igreja que é de Cristo. Eles promoveram então, ou promovem maior inimizade contra Deus. O que aguarda um falso profeta, então, é justamente a ira de Deus. A ira de Deus. E embora possa parecer pouco, porque a gente está acostumado com as palavras, então ira de Deus pode não significar muito, mas é sofrimento, condenação eterna. É Deus sem a parte da graça e misericórdia. É Deus em tormenta.
É Deus em castigo. Isso serve para nós, meus irmãos, para todos nós, essa mensagem. E o que a gente aprende, na verdade, concluindo com esse texto de 7 a 15 aqui que Paulo aborda? Primeiramente, a gente aprende a ter sabedoria quanto às relações que envolvem finanças na igreja, sobretudo aqueles que desejam viver do ministério. Existem ocasiões que poderão exigir uma postura diferente ou incomum daquela convencional, a de somente ser sustentado pela igreja. Numa luta como essa, travada por Paulo, talvez precisemos ter uma outra relação com a igreja. Às vezes, a gente vai ter que abrir mão de salário para poder manter a nossa dignidade. Às vezes, você vai ter que sair de uma igreja, mesmo ganhando um alto salário, porque você não pode compactuar com a mentira que é feita ali. Aí, os irmãos podem perguntar, mas eu não pretendo viver do ministério, eu não pretendo ser um pregador. Por que isso é um ensino para mim? Porque você é responsável pela igreja. A gente pode não ter determinados problemas hoje nessa igreja, mas se você for para uma outra igreja, ou se de repente você é chamado a plantar uma igreja em um outro lugar, você vai precisar saber como um ministro do evangelho precisa se comportar. Às vezes também a igreja impõe ao pastor ou ao líder uma carga inadequada também, exigindo dele o tempo total e irrestrito, só porque ele paga um salário. Agora o pastor é o meu serviçal. Peraí, eu ajudo a pagar o salário dele, então agora ele é o meu escravo, ele tem que estar disponível para mim o tempo todo. Isso também não é adequado. É preciso sabedoria da parte da igreja e da parte do ministro. O pastorado não pode se tornar profissão, é sempre um chamado. A igreja não pode ver o pastor como um gestor, como um funcionário, mas como um ministro. Essa é a relação. E para isso acontecer de maneira frutífera, boa, tem que acontecer isso na verdade do evangelho. Senão, alguém vai abusar alguém. Ou a igreja vai abusar do pastor, ou o pastor abusar da igreja. Olha que lição preciosa. É difícil a gente falar sobre esse assunto, mas esse texto a gente pode tirar esse tipo de lição. Como pastores e igrejas devem se relacionar. Essa postura de Paulo não é incentivo aos pastores não receberem salário da igreja. É importante a gente entender isso. Tá? Paulo, em outra ocasião, diz: eu escolhi não receber, embora isso me seja digno, seja próprio. Eu poderia exigir da igreja receber ajuda. Eu não recebo por uma escolha. É a imaturidade da igreja de Corinto que gerou essa ressalva por parte de Paulo. O nosso exemplo, o exemplo a ser seguido são as igrejas da Macedônia. Outro ponto que a gente pode tirar de lição aqui é que os falsos profetas devem ser expostos. Então nós devemos ter cuidado na nossa conduta e naquilo que a gente prega para ser o extremo oposto do que falam os hereges. Nós devemos ter esse cuidado. Devemos ter esse cuidado, trazer o verdadeiro ensino. Às vezes a pessoa tem uma eloquência e vendo um determinado sermão você fala, olha, ele está pregando certinho, mas daqui a pouco ele começa a gerar, alguns pastores geram até assim uma sensualidade em Cristo. Tem um pastor que ao pregar o sermão em João 4, sobre Jesus e a mulher samaritana, coloca ali um certo tom de sensualidade no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Pode uma coisa dessa? Pois a gente tem que ficar muito atento com isso. A verdade do Evangelho, da obra de Cristo, deve ser exaltada sempre e não pode ser ofuscada por nada, nem pela eloquência do pregador,
nem pela beleza, ou pela retórica, ou por qualquer coisa. A pessoa de Jesus Cristo deve estar sempre em evidência, a sua vida perfeita, a sua morte vicária, a sua ressurreição gloriosa. Tudo deve passar por Cristo, porque é essa mensagem que gera a salvação. Assim como gera também o juízo que virá para aqueles que estão vivendo em conformidade com o mundo e os seus próprios interesses. Somos chamados a pregar dignamente a mensagem do Evangelho e a denunciar os falsos apóstolos. Essa é a nossa missão, irmãos. O meu apelo é para que os irmãos não fiquem conformados com aquilo que vocês conhecem da palavra de Deus. Porque depende de nós o discernimento daquilo que é pregado aqui. Pode acontecer no futuro da gente ter que nos reunir em assembleia para decidir a saída de um pastor infiel. Isso pode acontecer. Eu já vivi exemplos disso. Já vi também isso acontecer em outras igrejas. Tem igrejas passando por isso nesse momento. Mas isso está muito raro de acontecer. E não é porque não existem mais falsos profetas, é porque a igreja perdeu o critério. A igreja perdeu esse poder, esse entendimento de que ela é responsável por aquele que está pregando ali. Então o meu apelo é esse, irmãos, que nós busquemos cada vez mais o conhecimento, para que esse conhecimento proteja a igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, a palavra que nos coloca como pecadores, traidores, inimigos de Deus, mas que nos dá grande redenção pela obra de Cristo, e nos coloca de inimigos, nos coloca como filhos, como co-herdeiros com Cristo. Nos ajude a manter nesta igreja, neste púlpito, a fidelidade às Tuas sagradas Escrituras, ó Deus. Nos ajude, porque nós somos fracos, homens, pecadores, e nós pecamos. Nós também somos tentados, somos passíveis de erro, nós somos muitas vezes orgulhosos, e pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a pregar com fidelidade a Tua mensagem para a Tua igreja, ó Deus. Abençoe a Tua igreja espalhada pela face da terra, para que ela não compactue com falsos mestres, com pessoas que ensinam o engano. Proteja, ó Senhor. Nós sabemos que o Teu amor pela Tua igreja é muito maior, é perfeito, não tem comparação àquilo que nós chamamos de amor pela igreja. Então nós confiamos que o Senhor vai levar a Tua igreja santa e imaculada, sem ruga, nenhuma mancha. Pedimos que o Senhor faça essa obra, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha também, venha buscar a Tua igreja, ó Deus. Nós estamos ansiosos pela Tua volta. Nós queremos ter esse encontro com o Senhor nas nuvens, ó Deus. Porque nós cansamos de pecar, nós cansamos de viver errado, nós cansamos de ser tentados. Venha com Teu poder, ó Deus. Encerre a nossa história. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.